Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no 12º episódio do Fala Saldanha, episódio número 12. Bom, antes de eu começar o episódio em si, eu só tenho aqui alguns comentários, algumas observações, né? Geralmente eu falo isso no final, mas é melhor falar aqui no começo. Então, algumas pessoas, né, quem me segue no Instagram já tá sabendo, mas se você ainda não me seguiu, tá esperando o quê? Segue lá, pô. G Saldanha 17, tudo junto, tudo minúsculo. Que aí você também ficará por dentro das novidades do canal. Enfim, direto ao ponto para não enrolar muito. Para você que não tá sabendo ainda, eu vou começar a narrar livros, né? Comentar, ler livros em áudio, fazer audiobook basicamente. É a leitura do livro. Eu leio e você escuta. Então eu perguntei se isso seria legal. As pessoas apoiaram. Então eu vou assim, já inclusive já fiz a enquete qual livro eu vou começar primeiro e a votação acabou dando como o poder do subconsciente. Então, assim que acabar esse episódio, o próximo vídeo aqui do canal será o primeiro capítulo, né? Eu vou separar por capítulos para ficar mais dinâmico, para não ficar também tão extenso. Então, cada vídeo, um capítulo do livro. Eu vou intercalando alguns episódios do livro, outros episódios sobre episódio, sobre podcast, sobre coisas que eu gosto de falar. Certo? Então, dado o recado, vamos embarcar nessa viagem. Você está se perguntando, viagem? Que viagem? Isso aqui, ó. Então, faremos hoje uma viagem interestelar. Vocês vão entender por quê. Vamos começar aqui, ó. Inclusive, acho que minha carona já tá chegando, hein? Acho que não precisa nem de introduzir o assunto, né? Seja bem-vindo a bordo. Espero que tenhamos uma ótima viagem interestelar enquanto falamos sobre vidas extraterrenas, sobre ufologia. É um assunto que eu gosto bastante e acredito que será um tema legal que se de compartilhar com vocês, de comentar, né? Acredito que o episódio não vai ser tão longo. Bom, eu fiz uns testes aqui, para mim o som tá um pouco alto, mas no áudio eu acredito que está saindo um volume legal. Então, direto ao assunto, né? Ufologia. Bom, quando me perguntam sobre ufologia, velho, acho que desde criança, assim, desde pequeno, eu nunca tive dúvidas que nós não vivemos sozinhos neste universo. Porque é meio que até irracional pensar que vivemos sozinhos numa vastidão que ao pensamento humano, o cérebro humano não consegue interpretar. A gente não tem noção, basicamente, nem do tamanho dos oceanos, né? A gente não conseguiu explorar. Não vou chutar um número aqui, mas sei lá, a gente explorou 10% dos oceanos, basicamente. Então é meio até maluquice pensar que o universo é habitado somente por nós. Eu acho muito, inclusive, até egoísmo, né? E depende muito, é uma questão que varia muito, né? Porque a gente pode pensar que o podem haver seres mais avançados que nós, né? Que isso gera uma decorrência de fatores extrema. Por exemplo, para a nossa vida surgir aqui na Terra foi uma sequência de fatores muito, mas muito minuciosos, né? Uma molécula teve que juntar outra molécula para surgir tal elemento, para evoluir em tal outra espécie, até chegar ao nosso Homo sapiens sapiens, né? Então, como seria esse fato, essa procedência para uma espécie mais avançada, né? Consequentemente, se a espécie é mais avançada, isso significa que ela já existe há mais tempo. Ou será que não, sabe? Então são, na verdade, mais perguntas do que respostas. Mas eu acredito sim, inclusive tem algumas experiências de. Não sim, nunca fui abduzido, né? Por esse papo assim, parece que eu já fui abduzido, mas nunca fui. Tem hora que me pergunta assim se eu gostaria de ser, eu falo, mano. Acho que é um negócio meio traumático, né? Sei lá, mano. Imagina, você tá assim andando de boa na rua, tá sossegadão, tranquilo no seu carro, ou então andando mesmo a pé, e surge uma luz, aparece um objeto assim metálico, uma nave, e aí quando você vê, é um ser aí, maior que você ou menor que você, totalmente esquisito, uma coisa que você nunca viu na vida, te pedindo pra você entrar sabe, é uma coisa até que buga a mente, sabe? Eu acho que minha procedência, minha atitude seria travar. Acho que assim como a maioria das pessoas que dizem que foi abduzida, né? Inclusive tem bastante relatos por aí. Alguns eu acho que já é até viagem demais. Mas tem relatos que, assim, de abduções que eu não consigo desacreditar. Porque a riqueza de detalhes, sabe? Muitas vezes de pessoas que
A gente vê que são pessoas humildes, sabe? Não são ricas, nem teriam por que inventar essa história. Até porque grande parte das pessoas que falam, né, que são abduzidas, elas não ganham nada com isso. Pode ser, aí você fala, Gabriel, mas elas podem criar essa história pra tentar sair por cima, né? Pra tentar se dar bem. Mas praticamente a maioria das pessoas que contam essas histórias são taxadas como loucas, né? Porque aqui é não só os brasileiros, mas grande parte da humanidade ainda pensa que só eles são os donos do universo, né? Somos aqui os únicos seres. E eu acho que não é por aí não. Inclusive é um dos fatores que eu penso porque essas outras espécies alienígenas, essas outras criaturas extraterrestres não se introduziram aqui, não se apresentaram, tipo, oficialmente para nós, seres humanos, porque eu acho que seria um caos. Por um lado, eu penso que seria um caos, né? Porque imagina um sistema religioso, tá, sabe? Quem é mais fanático religioso, a igreja ia meio que colapsar, né? Porque a igreja sempre viveu num parâmetro que Deus criou somente nós e nós fomos criados para ele, né? Para adorar ele. Então imagina se é descoberto, oficialmente exposto que há outras formas de vida. E aí? Inclusive tem uma passagem na Bíblia, eu não sei. Eu devia ter até pesquisado o roteiro, né? Não tem um roteiro aqui, dá nisso. Mas eu devia ter pesquisado essa passagem, que foi até um amigo meu que comentou sobre a ovelha perdida, né? Tem uma passagem, se eu não me engano, é no Evangelho de Mateus. Depois vocês pesquisam aí, vocês vão achar que Jesus fala que deixou as 99 ovelhas no pasto, né, para buscar a ovelha perdida. E se você for comparar, analisar esses fatos, a ovelha perdida seria os humanos e as outras 99 seriam outras espécies alienígenas, né? Cara, quem não acredita nisso deve estar pensando que eu fumei uma maconha da boa para falar uma coisa dessa. Deve estar rachando o bico. Eu não ligo, sabe? Que é opinião, né? Ninguém vai me prender porque eu tô falando isso. É questão de acreditar ou não, assim como tem gente que dá gargalhada quando falam que acredita em Deus. Tem gente que é um pecado gravíssimo, é blasfêmia falar que Deus não existe. Então, é opinião. Então, essa passagem da Bíblia pode se referir a isso, por que não? Das 99 ovelhas, 99 civilizações, a que deu errado foi a nossa, né? E, por um lado, eu até acredito, né? Porque se você for parar pra pensar, como a humanidade anda atualmente, o negócio tá feio. Tipo, não é que eu seja um niilista, que eu seja um pessimista, mas é porque se você for parar, os tempos atuais é briga, desavença, discórdia, guerra, fome. O ser humano ainda precisa evoluir muito a sua mente, sabe? A gente tá num nível ainda muito pequeno. E isso também é um dos fatores que eu penso que faz com que os alienígenas, as criaturas extraterrenas não queiram contato com a gente. Por um fator, pode ser o fator seguinte: elas não fazem contato porque acham que a gente não está pronto, e de fato não estamos. E o segundo fator é também um exemplo que eu vi na internet que eu achei muito legal. Quando eu vejo uma coisa muito legal, ela fica na minha mente, eu memorizo. Que os alienígenas sabem da nossa existência, sabem que a gente vive aqui na Terra, etc e tal. Mas eles nos veem como somente formigas. Por exemplo, você tá andando na rua, você vê um formigueiro, você vê as formigas trabalhando, indo e voltando, carregando suas coisas. E os alienígenas são exatamente como as pessoas que veem essas formigas. Nós somos as formigas para eles, entendeu? Para eles a gente não passa de simplesmente criaturas que lutam pela sobrevivência e através do trabalho, sabe? E mantém relações muitas vezes ruins, né, entre os outros, como é o caso das guerras, o caso das discórdias, é o que faz o planeta não evoluir. Então, esse é um fator também bastante interessante de se agregar. E um terceiro fator também que eu acredito são três possibilidades para mim. Essa que a gente não está preparado. A segunda, que eles pensam que a gente não merece contato, porque eles são tão evoluídos a um ponto de não pensar que a gente conseguiria entendê-los, entendeu? E também o terceiro fator é que eles já estão aqui e algumas autoridades competentes, né, como a CIA, o governo dos Estados Unidos, o governo da Rússia, etc., as autoridades maiores que, querendo ou não, regem o poder do planeta, tem poder bélico, poder econômico super, praticamente os Estados Unidos, o maior PIB do mundo, sabem, né, essas agências sabem, e escondem também pelo fato de evitar o caos. Inclusive, teve uma reportagem com o ministro da Defesa de Israel que se aposentou, que o Trump sabe, né, sobre essas formas de vida extraterrestre e o porquê que ele não fala, porque
que ele não revelou isso ao público, né? Porque aconselharam ele a não falar exatamente por isso, que a gente não estaria preparado. Então, são essas três possibilidades assim que movem meu eixo, né, sobre a vida alienígena. E assim, de certo modo, eu acredito que também há a possibilidade de eles visitam, sabe? Eles vêm aqui nos visitar, fazem experimentos, fazem trocas. Inclusive também tem algumas teorias que dizem, que apontam, que afirmam que há acordos entre o governo dos Estados Unidos, os governos maiores assim do mundo, China, Rússia, etc. Eu falo Estados Unidos porque é assim o mais relevante, né? Mas não só ele. Que a Eita, deu uma travada aqui, ó. Eles estão chegando já. Estamos chegando aqui no nosso planeta. Tem, tem acordos entre o governo e raças alienígenas para fazer estudos em pessoas, né? Fazer abduções. Eles são autorizados a pegar pessoas mesmo para estudo, em troca de conhecimento, né? Em troca de tecnologias novas. E isso também é um dos fatores, uma das causas que explica o avanço da tecnologia. Que explicaria, né? No caso, eu tenho como confirmar isso, que explicaria o porquê a humanidade está num avanço tecnológico tão vasto, tão grande, tão exponencial, sabe? Assim, em todo o ramo, na medicina, na tecnologia, assim, em desenvolver agora fugiu a palavra, em desenvolver eletrônicos, assim, celular. Você vê que os celulares de 2021 para 2011, você vê a mudança, né? Claro que pode não ter nada a ver, pode não ter nada a ver. O programa é o estudo do... Talvez alguns possam até interpretar que isso é ignorância, né? Que eu estou subestimando o conhecimento do ser humano. Não é isso. Acredito sim que o ser humano é capaz de desenvolver coisas novas, mas assim, num fator exponencial tão grande, sabe? Tão alto. E, inclusive falam que nesse fator de conhecimento da evolução do ser humano, a tendência é cada vez mais diminuir, né? Porque antigamente era a cada X tempo o ser humano evolui um pouco mais, o seu conhecimento, etc. E aí esse tempo está cada vez mais diminuindo. Nós começamos a desenvolver, sei lá, um programa a cada 10 anos, uma nova invenção a cada 10 anos. Vai estar diminuindo agora para 5, depois vai diminuir para 2, 6 meses. Entende? E uma coisa também que eu acredito que tem a relação com isso também é a inteligência artificial. Não estou dizendo que foram os alienígenas que trouxeram a inteligência artificial, mas o desenvolvimento da inteligência artificial é uma coisa também que me... não assusta, mas surpreende, porque é uma coisa, pô, muito interessante. É interessante a palavra. Coisa muito louca, mano. Você vai assim... Você vai resolver agora hoje em dia um problema no banco, você fala com inteligência artificial que sabe responder tudo. Agora estão desenvolvendo um negócio até para coisa de assédio, né? Que tá até virou meme aí. Tá falando que quer comer terra e a inteligência artificial falando que isso é ofensivo. Mas enfim, deixa eu voltar pra parte aqui de alienígena. Então, eu acredito sim. E aí podem até me perguntar, né, sobre o passado. O que eu acho sobre o passado. O passado da humanidade, eu acredito sim que teve contato com alienígenas. Inclusive, muitas dessas pinturas rupestres, né, os antepassados tinham mania de fazer qualquer registros, né, em pinturas rupestres. Você vê que tinha muitas vezes representação assim de bolas, né, cintilantes, ou então de seres como se fossem divindades ou deuses, né. E acredito sim que por que não, né? Tiveram influência. Inclusive os sumérios é uma das civilizações mais antigas, e o conhecimento que eles possuíam sobre o sistema solar, sobre as estrelas, basicamente é impressionante. A gente, com toda essa tecnologia atual, tem tamanha dificuldade para estudar, por exemplo, hoje em dia nosso sistema solar não, mas outras galáxias, etc. E os sumérios dominavam isso com a palma da mão. Registraram um cinturão de Órion, as constelações. Claro, eles poderiam fazer isso sozinhos, com certeza, né? Mas com o auxílio de uma possível vida evoluída, uma vida inteligente, com certeza ficaria muito mais fácil. Deixa eu só ver se tá gravando aqui, pra não perder a gravação. Tá gravando, tem uns 14 minutos. Eu não vou me estender muito sobre isso não, até porque eu nem programei muito. Inclusive eu acho que eu vou dar uma... Agora eu me esqueci do caso que eu vi até num vídeo de um suposto homem, né? Eita, tá travando a JBL. De um suposto homem que foi abduzido, né?
e que ele fez todo o registro, inclusive fez um livro. Deixa eu olhar aqui na minha cola, deixa eu ver se eu sair aqui do gravador, você vai interromper? Acredito que não. Não, não interrompeu? Então eu vou correr aqui na minha cola para ver se eu pego aqui o livro. Eu não vou ler o livro não, só quero ver o nome dele, se vocês quiserem pesquisar. O homem que supostamente, né, foi abduzido, passou, foi 3 dias terrenos aqui na Terra, lá para ele foi não sei quantas horas. E ele foi abduzido e ele conversava assim com os alienígenas, tudo. E falavam para ele, inclusive nesse livro ele fala com bastante detalhes. Eu tô procurando aqui nos meus arquivos onde que tá este livro. Vamos ver se eu acho aqui, sem interromper muito. Aqui, ó, o nome do livro é Argeoton, Argeoton. Ele tem, não é tão extenso, ele tem 117 páginas. Inclusive, né, quem sabe no futuro eu não possa fazer um audiobook, um audiolivro sobre ele também. Então, basicamente, ele foi a esse planeta Argeoton, né, que foi no livro ele dá os detalhes sobre quantos anos-luz daqui. E os alienígenas falaram pra ele várias coisas, etc. Que a humanidade precisava evoluir. E uma coisa interessante sobre o livro é que ele fala, que o extraterrestre fala pra ele, né? Segundo tudo que ele escreveu, claro. Não tô confirmando, não tava lá com ele pra ver se realmente ele foi abduzido, mas pela veracidade, porque uma história, quando ela é repetida muitas vezes, se for mentira, coisa ou outra você vai, por mais perfeita que você consiga criar uma mentira, por mais vezes que você conte ela, vai sempre ter algumas modificações, porque não foi verdade. Então, se não foi verdade, você sempre vai ter que puxar sua memória para inventar aquilo novamente, várias e várias vezes. E quando a coisa é verdade, você lembra dos fatos, você nunca vai mudar, porque se é verdade, não tem por que você mudar. E todas as vezes que esse homem falava sobre esses fatos, sobre essa história, ele sempre repetia exatamente a mesma coisa, né? Então, que dá um pingo, pelo menos um pouco a mais de veracidade. E aí o ponto que eu queria chegar é que nessa história do Argelton, esse extraterrestre falou para ele que o que nós sabemos sobre Jesus e Deus é muito, assim, muito vago, muito pouco. Nós não temos realmente o conhecimento do que é Jesus e o que é Deus, né? Então foi uma primeira vez que uma história sobre alienígena envolveu religião, né? Não religião em si, mas envolveu a Jesus e Deus, né? Interessante. E vou dar uns spoilers aqui do livro. Segundo lá o alienígena, né? Eles não morrem. Quando o corpo físico deles padece, eles simplesmente viram como se fossem espíritos, né? E vão de novo como se fosse reencarnar, né, se rematerializar novamente para cumprir suas missões, né? Eles sempre têm missões a fazer. Então é como se fosse um ciclo eterno, eles nunca morrem. Só que eles já estão no nível tão evoluído que no planeta deles não tem dinheiro, eles se alimentam só de como se fosse uma vitamina, né? Um suplemento, não, mas uma vitamina, um mineral assim que eles tomam que já tem todas as cargas energéticas que eles precisam fazer, né? Tudo que eles precisam já está nesse composto. E eu fico pensando assim, né? Por mais que seja ser tão evoluído, eu acho que é tão evoluído o negócio que eu não consigo pensar assim. Mas, pô, legal, tá? Você não tem. Você não precisa. Você não tem dinheiro, você não precisa fazer nada, mas deve ser chatão, né, mano? Deve ser chatão. Você vê como é um pensamento vago meu. Pô, sem dinheiro você não pode dar um rolê no show, você não pode fazer nada. Eu fico imaginando o que esses alienígenas fazem de entretenimento, né? Essa é a minha grande curiosidade. Mas ele fala que a cidade lá é muito evoluída, é como se fosse aquela cidade futurista, né? Que é tudo é metálico. Lá os carros são tipo pequenas naves que voam. É aquela coisa de cidade futurística mesmo. Entendeu? E é uma história que eu acredito bastante. Eu acredito, até porque eu já tenho um mérito, né, em acreditar em histórias extraterrenas, histórias alienígenas. Então, essas histórias assim, que tem bastante detalhes sempre me convencem. Quando a história é muito vaga, já eu não acredito. Assim como aquela história do Antônio Villa-Lobos, né? Pra quem não conhece o Antônio Villa-Lobos, também tem uma história dele na Wikipédia, assim, basicamente, que fala que ele foi abduzido numa nave, né? Ele tava trabalhando, acho que na fazenda dele, no campo. Ele tava no trator, de repente começou uma luz, né? Certa cor, não sei se era cor laranja, a se aproximar. O trator dele falhou. Ele tentou correr, fugir, né? Quando ele sentiu as pernas dele travaram no solo. Ele não conseguia se movimentar. Então ele perdeu o movimento das pernas. E aí vieram, se não me engano, 2 seres, pegaram ele à força, né? E jogaram ele da nave. E aí a história mais
extravagante disso tudo é que ele relata, né? Ele consta que teve relações sexuais com uma extraterrestre, né? Falou, acabou transando lá com o ET. Falou, seria o primeiro humano a transar com um ser de outro planeta. E aí, na explicação tudo, né? Até interessante essa explicação, porque a explicação dessa suposta abdução, né, se explica com uma teoria da conspiração. Vocês vão entender por quê. A explicação que deram para esse caso do Antônio Villa-Lobos é que foi testado nele uma arma chamada MK Ultra. Que essa MK Ultra seria como se fosse uma arma que eu não sou especial, não sou expert no assunto, mas pelo que eu já li, MK Ultra é basicamente uma arma que consegue controlar você. Uma arma de ondas eletromagnéticas que conseguiria modificar a realidade da pessoa. Bem vasta a explicação. Isso aí, quem teria falado isso foi se não me engano, um sargento ou um coronel do exército. E ele acabou falando que o fato dele ver tudo isso, né, foi que na verdade ele foi sequestrado e ele realmente teve relações sexuais com uma mulher. Ele fala até dá os detalhes que era uma mulher baixa, já meio até oriental, e que na verdade nessa ele teve somente uma alucinação. Mas isso também é muito estranho, porque essa MK Ultra, né, é uma arma de bastante polêmica, bastante teoria da conspiração por trás, porque dizem, inclusive, tem alguns, você jogar aí no YouTube MK Ultra Lady Gaga, MK Ultra famosa, você vai ver que parece que tem horas que essas pessoas assim famosas, elas parecem que sofrem realmente modificadas, parece que elas são controladas. Tem um vídeo da Lady Gaga que é muito estranho, ela tá assim, tipo num esse tapete da fama, no hall da fama, assim, tirando foto, tem vários paparazzi, ela simplesmente congela, ela fica olhando assim pro lado, parece até uma encenação, mas é tão estranho, dá medo. Eu fiquei com medo daquele vídeo. E não só ela, vários famosos tiveram também essa, parece, né, que tiveram essa modificação assim na mente. É muito esquisito. Bom, eu acho que eu cheguei, já tem uns 22 minutos, eu não vamos prolongar muito não, vou fazer um episódio mais curto. Até porque eu também nem tenho muito o que falar. Então falei sobre basicamente as três teorias, né, que eu acredito. O fato da gente não ser visitado porque eles pensam que a gente não é evoluído. O fato da gente não ser visitado porque eles têm medo, né, de revelar a verdade. E o fato também do governo esconder. O governo sabe que existe, porém nós não ainda temos a veemência, né, o direito assim de saber. Inclusive tiveram as teorias, né, de Chico Xavier dos 50 anos, né? Passou os 50 anos, até agora nada. Não tivemos a Terceira Guerra Mundial, graças a Deus. Mas espero que possamos um dia evoluir ao ponto de realmente saber a verdade. Eu com certeza acredito que tem algo por trás. Eu acredito em Deus. E eu acreditando em Deus como onipresente, onisciente e onipotente. Porque não, ele não seria capaz de criar outras formas de vida, vidas mais avançadas antes da nossa. Acho que é muito egoísmo do ser humano pensar que só existe a gente aqui. É uma forma de egoísmo e até dá medo, velho. Eu confesso pra vocês que dá medo. Eu falei, pô, tô num universo gigante desse tamanho. Praticamente a gente não tem certeza se o universo ainda é infinito ou finito por si só. A gente não sabe. Se o universo é até uma meio. Depois a gente pode entrar nesse assunto, mas vou só resumir aqui. Imagina se o universo é finito. Tem um certo limite. O que teria depois desse limite? Nada? Você chegaria assim num ponto do universo observável que você tiver somente um vácuo, um vazio preto, uma parede assim que você tocasse e te repulsaria? Entende? Muita viagem esse assunto. E se for infinito também por outro lado? Será que teremos universos paralelos, multiversos? Eu acredito muito na teoria dos multiversos. Que rapaz, eu juro pra vocês, até fiquei em choque aqui agora. Que a gravação parou sozinha, maluco. Acho que é interferência, né? A gente tá chegando aqui já na Alpha Centauri. É isso aí mesmo? Então a interferência acontece. Mas, enfim, eu tava falando sobre o multiverso. Também que eu tava olhando pro celular na hora aqui. Interferência aqui da alta radiação gama presente no vácuo do universo. Seguindo aqui, só pra finalizar. Eu acredito na teoria dos multiversos, que seriam por exemplo, a cada decisão que você toma, você cria uma outra nova realidade. Ou seja, por exemplo, uma coisa básica. Você pensa um dia, você tá dentro de casa, entediado, você pensa, eu vou dar uma volta. E a partir do momento que você toma essa decisão de dar uma volta, você cria outra realidade, poderia criar outra realidade que você não daria uma volta, que você ficaria em casa.
e você ficando em casa, você tomaria outra decisão. Entendeu? E se você tomasse essa decisão, logo você tomaria outra. Então, cada decisão que você toma, você cria uma nova realidade que nunca foi concluída aqui, entendeu? É muita viagem. É muita viagem. É papo assim pra você ficar crazy louco. Eu não vou me prolongar muito. Até porque eu acho que eu já falei basicamente o que eu queria. Eu tô gravando esse episódio aqui porque eu prometi pra vocês. Tá aí então. Eu também tava com muita vontade, inclusive só por conta aqui dessa vibe, né? Dessa viagem aqui, desse feeling de estar realmente viajando no espaço. Espero que você consiga viajar comigo também. Já estou chegando aqui ao meu destino. Já estamos fazendo uns preparativos aqui para o pouso. Vou tocar aqui um novo planeta. Então, muito obrigado a você que me ouviu. Então, logo, assim que basicamente eu vou postar esse vídeo, eu vou dar aqui uma pausa de uma semana só para eu fazer minhas coisas. Eu acredito até que próximo fim de semana eu comece então o primeiro capítulo. Vamos então começar com o querido livro do Dr. Joseph Murphy, o poder do livro, o poder do subconsciente. Um ótimo livro lá do Dr. Joseph Murphy. Fizeram uma boa escolha, viu? Esse livro são dois livros que mudaram minha realidade atual. São eles, a lei da atração e o poder do subconsciente. Vamos começar com o poder do subconsciente, mas espero também que eu possa ler, possa comentar. Espero que vocês gostem também, né? Eu vou, como eu falei, né, fazer uma dinâmica de um capítulo, né, por áudio. Inclusive, eu acho que já tem audiobooks desse livro, né, mas não tem audiobooks com a minha querida voz, né? Desculpe aí. E pode ficar tranquilo, né, que eu não vou colocar música quando eu for gravar esses, quando eu for ler o livro. Vou deixar uma vibe mais silenciosa. A não ser que eu vou até deixar uma sugestão, fazer uma enquete também se querem que eu coloque alguma música de fundo, não um lo-fi assim, mas uma música clássica. Acho que pode, música clássica dá copyright. Não sei, tenho que pesquisar sobre. Vou fazer uma enquete. Se quiser que eu coloque alguma música de fundo ou que se prefere realmente só o silêncio. Acho que pra ler, né, pra prestar mais atenção, acho que o silêncio é mais bem-vindo. Bom, vou finalizando por aqui. Deixa o like aí. Drop, deixa o like, dropa o like, se inscreve, compartilha pro seu amigo. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo, né? Muito obrigado, até a próxima. Fique ligado, que pode ter uma luz bem em cima da sua casa agora. Até mais. Tchau, tchau.